Que o mundo do futebol sabe que o Botafogo foi eliminado, isso a gente já sabe, mas o que que dentro, nos bastidores, o que que as pessoas que trabalham com futebol em alto nível pensam sobre essa eliminação? Mas antes a gente vai fazer uma análise, antes da gente começar a colocar nossa opinião sobre isso, a gente vai fazer uma análise da jornada do Botafogo até aqui. Você já parou para pensar o quão complexa pode ser a logística de um time de futebol? Veja a reta final da temporada do Botafogo, por exemplo. No dia 26 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque, enfrentou o Palmeiras em um dos jogos mais importantes do ano. Apenas 4 dias depois, na Argentina, no Buenos Aires, disputou a final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Mineiro, no Estádio Monumental de Nunes. Após conquistar o título, ele voltou direto para o Rio de Janeiro e no dia 4 de dezembro esteve no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, enfrentando o Internacional no estádio Beira-Rio, em mais um jogo decisivo. Depois disso, retornou ao Rio para enfrentar o São Paulo, no dia 8 de dezembro, onde se consagrou campeão brasileiro. A comemoração ela foi curta, porque logo a delegação embarcou em uma viagem de mais de 20 horas, comparada no Marrocos, para enfrentar o Pachuca no estádio 974, pelo torneio intercontinental da FIFA, no qual acabou sendo eliminada. Imagine como uma delegação inteira enfrentando esse ritmo. Será que isso afeta o desempenho dos jogadores? Qual a sua opinião? Cara, isso a gente já sabe que foi difícil a jornada do Botafogo. Se você pegar essa análise e tudo aquilo que o Botafogo enfrentou, foi difícil. Alguns jogadores relataram sobre o quão foi inconfortável a viagem, por conta do avião, por conta de algumas situações, por conta do ritmo. Estava pegando alguns dados e eu vi que o Botafogo jogou mais de 70 jogos no ano, enquanto o Pachuca jogou apenas 50. É uma diferença grande de 20 jogos. Isso aí colocando em consideração o elenco. O Botafogo, ele, como qualquer outra equipe, acaba rodando alguns jogadores. Porém, todos os jogadores participam. Não é porque o jogador não joga que ele não vai participar. Ele participa das viagens, ele participa dos treinamentos. É claro que a rotina de jogos ela não é a mesma. Quando o Botafogo decide colocar o time reserva para jogar, independente se querer ou não, acaba sim dando um desmerecimento no adversário, porque todos os jogadores estão cansados. Se eu tenho uma competição muito importante para participar, no qual uma competição que eu nem sei se eu vou participar e chegar novamente nas finais, por conta da estrutura que mudou, está cada vez mais difícil um brasileiro chegar numas finais de mundial agora com essa mudança de regra, eu tenho que usar a maior potência que eu tenho. Independente se o jogador está cansado ou não. Então, na minha opinião, houve sim uma negligência. Porém, é muito fácil dizer depois que acaba. No futebol é assim, e se, e se, e se. Depois que acaba, acabou, meu amigo. Não tem mais como dizer se está certo ou errado. Foi uma decisão tomada pela diretoria, pela comissão técnica, e uma decisão errônea, na minha opinião. Porém, como eu falei, é muito fácil dizer que está errado depois que acontece. No futebol acontece muito isso. Existem especialistas de tudo. Todo mundo entende de tudo. E o Botafogo errou, na minha opinião, principalmente de ter colocado uma responsabilidade tão grande por conta do avião, por conta de tudo, em mão de pessoas erradas. Quem sabe sirva de lição aí para as próximas oportunidades, se é que vai haver uma outra oportunidade, né? O importante é dizer sim que o Botafogo foi merecedor de ser campeão da Libertadores, ser campeão brasileiro, poderia ter sido campeão agora mundial, porém perdeu a oportunidade.